Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, o tema da mensagem hoje é: se olhássemos a morte com os olhos espirituais, todo velório seria uma festa. Eu sei que a carne sofre para quem fica, né? Meu filho mais velho tem o hábito de dizer: pai, eu te amo para sempre. E eu brinco com ele: filho, você vai me amar enquanto você estiver aqui. Porque realmente quem vai, né, volta aí o espírito com um novo corpo glorioso igual ao dele. Mas se nós olhássemos a morte com os olhos espirituais, com certeza todo velório seria uma festa. Repito, a carne sofre. Quem fica, sofre. Se um pregador da graça morrer, logo vai aparecer um pastor aí do sistema religioso dizendo que foi Satanás que veio buscar ele. Se um pregador autêntico, verdadeiro da graça, não esses cães gulosos que estão aí, esses oportunistas que estão aí, que implantaram aí uma religião nova chamada graça. Então, se um autêntico pregador da graça morrer, logo esses pregadores da graça, esses falsos pregadores da graça, vão dizer o quê? O que estão dizendo aí, essa heresia de um Deus que castiga, açoita e disciplina. Como pode alguém que propaga o evangelho da graça falar uma heresia dessa? Porque se Deus castiga, açoita e disciplina, quer dizer que eu sou pecador, quer dizer que eu devo continuar pedindo perdão a Deus. Ora, nós temos a mente de Deus ativada, os olhos iluminados, e sabemos que o nosso Deus não castiga, não açoita e nem disciplina. A gente vê aí políticos corruptos, né, que roubam merendas de crianças, que sonegavam respiradores e estão morrendo de quê? De falência múltipla dos órgãos, 90, 95 anos. Todos estão fazendo a vontade dele. Eu creio nisso, eu creio num Deus que não está lutando, que não está guerreando, que os inimigos de Deus foram levantados pelo próprio Deus. A ira de Deus contra a Babilônia, a ira de Deus contra o Egito, a última ira de Deus contra Israel, Jerusalém, no ano 70. Todas essas iras de Deus foram, entre aspas, essa manifestação de Deus, essa ira de Deus já estava determinada desde antes da fundação do mundo. Deus nunca manifestou a sua ira literalmente, pois todos fizeram a vontade dele, estão fazendo e irão continuar fazendo a vontade dele. Nós não somos uma marionete, de maneira nenhuma, nós não somos robôs. Eu prefiro crer que nós somos criaturas e ele criador, que nós somos filhos e ele pai, que nós somos espíritos e ele o pai dos espíritos, que nós somos o barro e ele é o oleiro. Eu prego um Deus soberano e que está no controle de tudo. Ao contrário das religiões, inclusive essa religião chamada graça, que diz que Deus é soberano, mas tem uma carne que pode frustrar os planos dele. Que diz que Deus está no controle absoluto de tudo, mas que uma pessoa pode tirar a vida da outra antes do tempo determinado por Deus. Ora, isso não é um Deus soberano, isso não é um Deus que está no controle de tudo. Se alguém morre antes do tempo determinado por Deus, Deus não é soberano e ele não está no controle de tudo, coisíssima nenhuma. Queridos, nós estamos aqui de passagem. Hebreus 12,14, eu tenho falado que é um texto maravilhoso, é um versículo maravilhoso, que diz que ele, olha só, a gente quando entende isso, a gente descansa. Hebreus 2,14 diz que ele, assim como os filhos, eu e você,
participou de carne e sangue. Olha só que maravilha. O próprio Deus veio, participou de carne e sangue, o Espírito do próprio Deus, entrou no ventre de Maria e participou de carne e sangue. Uma carne e o sangue do sexo masculino recebeu o nome de Jesus de Nazaré. Não importa o nome dele. Tem pessoas que dizem, Júlio, não existe J no hebraico. O nome de Deus não é Deus. O nome de Jesus não é de Jesus. Meu querido, minha querida, isso não agrega absolutamente nada a quem está com a mente de Deus ativada. Se você chama ele de Jesus, ele não vai sair de você. Se você chama ele de Deus e o nome dele não é Deus, ele não vai sair de você. Então é indiferente qual seja o nome dele. O que importa é que ele participou de carne e sangue entrando no ventre de Maria. Por quê? Porque para aniquilar o pecado, que eram as 613 leis da Torá, tinha que ter um sangue. Por isso que Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. João 1,29. Que pecado? Aniquilou as 613 leis da Torá, que eram 365 negativas e 248 positivas. Nossos amados irmãos evangélicos não compreendem isso, mesmo porque eles não ouvem essa mensagem, porque se eles compreenderem, o sistema religioso evangélico vai perder ele, vai ser menos um dizimista e menos um ofertante. Isso se ele for um filho da livre. Então esse texto de Hebreus 2,14 é maravilhoso, que diz que ele também, assim como os filhos, olha só que coisa linda, coisa maravilhosa, participou de carne e sangue. Por quê? Para ele aniquilar o diabo, está lá em Hebreus 2,14. Esse diabo de Hebreus 2,14 são as 613 leis da Torá, que era o pecado, tinha que ter um sangue. Por isso que o sangue dele não tem mais poder. A gente vê muito isso no meio evangélico. O sangue de Jesus tem poder. Ora, tem? Não tem. Se você pega um comprimido, esse comprimido tem poder. Ele vai curar minha dor de cabeça. Que comprimido? Este aqui. Este colírio tem poder. Que colírio? Este aqui. Você pega no colírio, você pega no comprimido. Não existe mais sangue. Ele não sangra mais, ele é espírito. Todo o propósito que o sangue de Jesus veio fazer, ele já fez na cruz, que foi aniquilar as 613 leis da Torá e dar início ao novo pacto, à nova aliança. Aliança, o ministério da graça, da fé, do Espírito. Não tem mais sacrifícios, não tem mais cerimonialismos, não tem mais ministério de condenação e morte, que era o de Moisés. Mas os nossos amados irmãos evangélicos não compreendem isso. Então Hebreus 2,14 diz que ele também participou de carne e sangue, assim como os filhos. Olha só, o Espírito que está em mim, o Espírito que está em você, ele sempre existiu, tem bilhões de anos. Ele sempre foi perfeito, intacto, sem gênero e eterno. E esse Espírito veio e participou de carne. No meu caso, no ventre de minha mãezinha, uma carne do sexo masculino, e essa carne recebeu o nome de Júlio Chaves. A mesma coisa com você, e o mesmo aconteceu com o próprio Deus, em Hebreus 2,14, que ele também, assim como os filhos, participou de carne e sangue. Nós não somos o que vemos. Você não é isso, eu não sou isso. Nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. Né? Jó fala, e cuidaste do meu espírito. Paulo fala que não vamos nos submetermos ao Pai dos espíritos. Ou seja, nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. E esse espírito está aqui cumprindo o propósito de Deus. Estamos de passagem. Quando eu falo de passagem, não é a carne, e sim o espírito que veio, participa de carne e sangue, e ele volta quando essa carne tombar. Paulo disse, se há corpo natural, não haverá. Paulo diz, há corpo espiritual. Ou seja, esse corpo espiritual já está dentro de mim, dentro de você. Mas para que ele se manifeste, é necessário esse corpo aqui tombar. Por isso que eu digo que se nós olhássemos a morte
com os olhos espirituais, todo o velório seria uma festa. Claro que a carne de quem fica sofre, né? O abraço, o beijo, o carinho, o cheiro, o apertar de mãos, tudo isso vai embora. Então há um sofrimento para aqueles que ficam. Mas se nós olhássemos a morte com os olhos espirituais, no mínimo o sofrimento seria muito reduzido. Antes de entrar nessa coisa da religião evangélica, eu passei 14 anos, né, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Quando a minha avó morreu, eu tinha 7, 8 anos, ainda era muito criança. E eu levei uma vida normal com a minha consciência de que minha avó havia morrido. Quando eu entrei nessa coisa chamada religião evangélica, que na verdade é a porta do inferno, né? Quando você aceita Jesus, você acaba de entrar no inferno, porque a sua ficha começa a cair. Então, quando eu aceitei Jesus, na Paz e Vida, João Ribe Palharim, esse abençoado, logo eu pude entender, compreender falsamente que minha vozinha estava no inferno. Alguns pastores diziam: Júlio, ela já foi para o inferno. E outros diziam: Júlio, ela vai para o inferno. Mas ela não aceitou Jesus, ela era muito católica, muito religiosa. E eu passei 14 anos acreditando que minha vozinha estava no inferno, por causa de 1 Coríntios 6, 9 e 10, que Paulo diz: não erreis, nem os idólatras herdarão o reino de Deus. E a religião evangélica, essa coisa aí, diz que reino de Deus é o céu, e se a pessoa não vai herdar o céu, vai para onde? Para o inferno. Então, quando eu aceitei Jesus, eu entrei literalmente no inferno. Porque o inferno é o estado de espírito que nossos amados irmãos evangélicos vivem. Então foram 14 anos. Então quando você entra nessa coisa de religião evangélica, eu digo que é a porta do inferno, quando você aceita Jesus, a pessoa começa a se tornar uma pessoa chata, começa a se tornar uma pessoa intransigente, uma pessoa que não vai ter a simpatia de todos, principalmente dos familiares. A pessoa começa a cair a ficha dela, entre aspas, porque é uma lavagem cerebral, na verdade é uma sujeira cerebral, né? E a pessoa vai se lembrar: nossa, meu avô morreu sem Jesus, está no inferno, minha avózinha está no inferno, meu pai que já morreu, ele era idólatra, ele era espírita, ele era ateu, ele era homossexual, ele era isso. Quer dizer, a pessoa começa a compreender que essas pessoas queridas que já partiram foram para o inferno. Porque antes de aceitar Jesus, eu vivi uma vida normal e simplesmente a minha avózinha morreu. Quando eu aceitei Jesus, eu passei 14 anos acreditando que ela estava no inferno. Você vê quantos relacionamentos aí. O cara vive uma vida, por exemplo, uma vida sexual normal com a esposa dele. Quando os dois, ou basta um aceitar Jesus, lascou-se.com.br, porque aí começa um esfriamento sexual, começa a seguir a doutrina de homem. Olha, antes de aceitar Jesus a gente fazia isso, fazia aquilo, agora não, vamos ao nosso guru, ao nosso pastor. Pastor, o que é que se deve fazer entre quatro paredes? E cada pastor vai dar a sua opinião. Ó, meu irmão, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Ou seja, um relacionamento sexual que era feliz passou a ser infeliz, porque agora vai ficar submetida às regras de um homem que fica dentro do seu gabinete, que vai dizer aquilo que ele concorda para o casal. Isso pode, isso não pode. Quem sou eu? Quem é qualquer homem para dizer o que você pode e o que você não pode entre quatro paredes com o seu cônjuge? Meu querido, minha querida, quem vai nos condenar senão a nossa própria consciência? Por isso que tem muitos casais aí que, quando um deles entende o evangelho da graça, a primeira coisa que pede é o divórcio. Porque tem muita gente sustentando um casamento aí com medo de ir para o inferno. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus e Paulo em Hebreus diz que tem que perseverar, que não pode retroceder com relação à salvação da grande tribulação que foi no ano 70, porque era possível perder a salvação.
Só que os evangélicos religiosos não compreendem que essa salvação se refere ao ano 70. Então, quando Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, que fim? Do ano 70, será salvo. Paulo disse, Dema me abandonou, amando o presente mundo. Ou seja, Dema conquistou a salvação e perdeu. Só que os evangélicos não compreendem isso e tem pessoas que vivem literalmente no inferno porque tem que perseverar para não perder a salvação, para não deixar de ir para o céu e ir para o inferno, e vive num casamento muito infeliz. Então, voltando ao texto de Hebreus 12,14, que ele participou, assim como os filhos, de carne e sangue, é maravilhoso e nos dá uma paz muito grande. Repito, eu sei que quem fica, a carne sofre, mas um dia esse sofrimento da carne vai acabar, porque quem está também vai partir. Mas quando nós entendemos a graça e temos a certeza hoje que nosso parente, que nosso ente querido não foi para o inferno, é incrível como isso nos dá um conforto, saber que todas essas pessoas que nós perdemos, hoje o Espírito voltou e está com um novo corpo glorioso igual ao dele, que cumpriu aqui um propósito. Pode ser um dia na barriguinha da mãe, pode ser 10 anos, pode ser 50, pode ser 100 anos. Cada um tem um propósito aqui na Terra. A Bíblia hoje é um livro histórico, não é mais profético. Então cada um tem um propósito. E num tempo determinado por Deus, a carne vai tombar e o Espírito vai voltar. Querido, por mais cuidadoso que você seja, você não vai passar um dia a mais daquilo que Deus determinou para você. E por mais que você seja relaxado, você não vai passar um dia a menos daquilo que o Senhor determinou para você. O tempo da nossa partida para Deus já aconteceu. O meu livro e o seu já foi fechado. Como é que você vai pedir algo a Deus por algo que já aconteceu? Não faz sentido, não é verdade? Estou botando aqui os tópicos, ó. Todos nós, tem pessoas que dizem, né? Interessante que o evangélico tem a certeza que quando morre vai para a glória, mas nenhum deles quer ir para a glória. Queridos, todos nós, todos os seres humanos vão para o inferno, que significa sepultura. O que volta para Deus, intacto, sem gênero, perfeito e eterno, é o Espírito. Ele veio, participou de carne e sangue, Hebreus 2,14, e esse Espírito volta, retorna, ou seja, quando diz volta, retorna, já esteve lá. Eu não posso dizer que vou voltar para o Japão. Eu nunca estive no Japão. Então eu vou ao Japão. Se eu disser eu vou voltar ao Japão, você vai dizer, Júlio, você já morou lá? Rapaz, já morei, já passei uma temporada lá e vou voltar, retornar. Você vê que Eclesiastes 12,7 diz que o Espírito volta, retorna. É maravilhoso isso. E Filipenses 3,21 diz que receberemos um novo corpo glorioso igual ao dele. Olha que maravilha. Paulo disse, se vivemos para Cristo pensando neste mundo, somos os mais miseráveis dos homens. João disse que assim como ele é, o veremos. João também disse que não haverá mais morte, dor, pranto, choro, porque todas essas coisas já passaram. Quando nós compreendemos isso, com os olhos espirituais vendo a morte, todo velório era para ser uma festa. Claro que a carne sofre, para quem fica, mas um dia essa carne que está sofrendo também vai partir. Por quê? Gerações vêm, gerações vão e a terra permanece para sempre. Os justos herdarão a terra e nela, na terra, habitarão para sempre. O sistema religioso tem interesse em fazer você acreditar que a terra vai pegar fogo. Quando Pedro fala sobre fogo na terra, ele está se referindo ao juízo que Deus ia descer sobre Israel, que foi no ano 70. Não existe mais juízo de Deus. Por isso que é importante que a gente propague o evangelho da graça de Deus, porque, poxa, que bom seria que nossos amados irmãos evangélicos que me detonam aqui
todos os dias. Como seria maravilhoso que todos tomassem conhecimento que inferno significa sepultura. Você já pensou? Eu acho que é um ponto de partida, né? A mensagem principal, porque se o nosso amado irmão evangélico compreender que inferno significa sepultura, tudo vai se encaixar e ele vai começar a entender, a perceber o quanto ele foi enganado durante décadas na religião. Porque inferno sempre significou lugar dos mortos. Jesus, quando falou de inferno em Mateus, ele se referiu ao Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Jogava-se pessoas e animais mortos, enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Hoje, esse Geena é um vale, é a parte mais baixa de Jerusalém e que hoje é um ponto turístico de Israel. Por isso que Jesus disse, nas profundezas do Geena, do crematório do inferno, que era a parte mais baixa, repito, que hoje é um ponto turístico de Israel. Se você começar a compreender que inferno significa sepultura, todas as palavras, todo o evangelho da graça vai começar a se encaixar. Você logo vai dizer, olha, se inferno significa sepultura, o que é que Satanás está fazendo na terra? O diabo é o sócio dos pastores. Esse ser espiritual nunca existiu. Eu sei que você está dizendo, mas Júlio, e o diabo que de Jó, você vê que todo o mal que aconteceu com Jó, eu tenho uma mensagem que eu falo isso, foi enviada por Deus. O diabo que tentou Jesus no deserto foi a natureza carnal de Jesus. O inferno da parábola de Lucas 19, que fala sobre o mendigo, Lázaro e o rico, não foi literal, ali foi uma figura de linguagem, é uma parábola, foi uma parábola. Mesmo porque se você for pegar a parábola de Lázaro, o mendigo e o rico, literalmente, significa que uma mãezinha que está no céu vai se comunicar com um filho que está no inferno, porque existe a comunicação, né, do rico com Abraão. Você percebe que isso é uma heresia. E outra coisa, se você for pegar essa parábola de Lázaro, o mendigo e o rico, para acreditar no inferno, você vai ter problema, porque você vai ter que converter, né, entender todas as passagens da Bíblia que falam que inferno é sepultura. Então, se você for pegar a parábola literalmente, você vai ter problemas com relação aos demais versículos na Bíblia que falam que inferno é lugar dos mortos. Sepultura, todos nós iremos. Então, os evangélicos, eles acreditam que a Bíblia é um livro profético, e não é. Tudo foi para Israel. Jesus disse, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a volta de Jesus foi o juízo de Israel no ano 70. Apocalipse 14:7. O seu juízo chegou, verbo presente da época. Como é que Jesus vai voltar se o Espírito Santo habita em você e a Trindade é uma heresia? Foi um desafio que eu lancei. Todos os pastores evangélicos, teólogos acreditam, confirmam que a Trindade é uma heresia, não existe três deuses. Ora, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em mim e em você, desde Atos 2, Pentecostes, que ele passou a habitar em toda a carne, em toda a carne, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2:28. Ora, se ele habita em mim, a Trindade é uma heresia, como é que Jesus vai voltar? Jesus seria a segunda pessoa da Trindade? Você não percebe que o medo de morrer faz os evangélicos acreditarem nesse falso arrebatamento? Essa frase, Jesus está voltando, gera muita receita para esse maldito sistema religioso. Isso é uma heresia, todos nós iremos sim passar pela morte. Agora, quando a carne tombar, o espírito volta para Deus, com um novo corpo glorioso igual ao dele. Não vai mais para a sepultura, porque você vê que Paulo e Jesus tem passagem que ele diz, uns que ainda dormem, que já dormem no Senhor. Porque antes do ano 70, o eleito quando morria, o espírito dormia, ficava inerte, não faz diferença. Por isso que Jesus disse a Pedro, e as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer sobre meus eleitos, minha igreja, meus santos. Porque antes do ano 70, o espírito dormia, ficava inerte. No ano 70 houve a ressurreição,
Houve a parúzia, que foi a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel, e a grande tribulação, que foi no ano 70. Ou seja, do ano 70 para cá, o Espírito não dorme mais. Por isso que nós já estamos na vida eterna. Quando a carne tomba, o Espírito volta imediatamente para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Quando compreendemos isso e nos deparamos com a situação de morte, o sofrimento é menor. Primeiro que a gente sabe que esse nosso ente querido, ali dentro do caixão, não está mais ele, ali é um pó. Vai voltar para a terra, e que o Espírito já voltou, e que o nosso ente querido que morreu católico, idólatra, homossexual, ateu, religioso, não religioso, não importa. Hoje a gente tem a certeza absoluta que ele cumpriu todo o propósito e que o Espírito voltou para Deus. Ao contrário dos evangélicos, por exemplo, que nos vê como afastado e desviado. Nós somos afastados e desviados para a glória de Deus. Afastados e desviados desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Nós temos o entendimento que nossos amados irmãos, pastores, essa hierarquia toda, eles são abençoados, eles são eleitos, eles são espíritos perfeitos. E até essa cegueira de Deus. Nós temos paz quando o nosso cônjuge é evangélico, é católico, é isso, é aquilo. Nós temos paz. Ao contrário deles, que nos vê como afastado e desviado e seguindo a Satanás, que se a gente morrer, vai perder a salvação e iremos para o inferno. Mas nós não. Nós compreendemos que quando ele não entende a graça, também é de Deus. Paulo fez ali uma oração humana, né? Paulo disse em Efésios 1, 17 e 18, oro para que Deus abra o seu entendimento, que seus olhos sejam iluminados. Né? Então Paulo usou isso. Claro que Deus não agiu de acordo com a oração de Paulo. Deus não age com relação à oração de ninguém, porque se ele agir, ele não é soberano, ele não está no controle de tudo. Por isso que eu digo que a oração pedindo, ela é inútil. Como é que eu vou orar pedindo algo a Deus que já aconteceu? Seria o mesmo que orar para o avião da Chapecoense não cair. Já caiu. Para Marília Mendonça não morrer, já morreu. Para o Brasil ser campeão da Copa de 70, já foi. Percebeu que a oração pedindo ela é inútil? Você pode até pedir e você conseguir, mas você não conseguiu porque você orou. O rei Ezequias, quando pediu e Deus acrescentou 15 anos, esse acréscimo já estava determinado desde antes da fundação do mundo, porque Deus não muda. Temos que compreender que os milagres feitos por Jesus e pelos discípulos foram para a época. Se um ateu chegar para mim e disser, Júlio, por que você não faz os milagres que Jesus fez? E eu vou dizer, quem foi que fez esse milagre? Jesus. E eu sou Jesus? Sim, mas ele deu ordem a todos os seus discípulos. E eu sou discípulo de Jesus? Eram 12. Claro que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas isso não significa que os milagres da época da Bíblia vão continuar nos dias de hoje. Não! Ele não retrocede mais o sol. Ele não faz mais descer cordonices para alimentar o seu povo. Ele não vai abrir mar nenhum. Ele não vai ressuscitar mortos. Ele não vai curar da maneira que ele curava na época, porque tudo isso foi para Israel. Se ele quiser curar, hoje ele cura. Você toma um remédio, fica curado. Você faz uma cirurgia, você fica curado. O médico cura, usado por Deus. E isso não é o agir de Deus, só que ele não age como os evangélicos pensam que ele age. Aí é diferente, por isso que os evangélicos são enganados. Eles não entendem que o ser diabo nunca existiu, que inferno significa sepultura, que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, que a tribulação foi no ano 70, a ressurreição foi no ano 70, que nós não somos pecadores. Isso é uma das maiores heresias, como os nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados. Zacarias 3,9, removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia? Na cruz. João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 5,8,
quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Paulo viveu o período transitório antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, pecadores. 613 leis da Torá. Depois da cruz, quando ainda éramos pecadores. Colossenses 2,10, e nele estáis perfeitos. Nele temos a plenitude. 1 João 8, João diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu que diz que não tem pecado, ou seja, que não transgride uma das 613 leis da Torá. João está dizendo: ei, judeu, você é mentiroso. Mas os nossos amados irmãos evangélicos, eles não compreendem isso. É incrível como eles estão sendo enganados. Só que esse engano, esse não entendimento, também é da vontade de Deus. Então, meu querido, minha querida, esse é o tema da mensagem. O foco da mensagem é esse. Se olhássemos a morte com os olhos espirituais, todo velório seria uma festa. Com certeza, por mais que haja o sofrimento, a dor da perda, a gente sabe que ali é o pó, vai virar pó, e que o Espírito voltou para Deus e que ele cumpriu todo o propósito. Quem prega um Deus que está lutando, que está guerreando, que castiga, que açoita, que disciplina, são as religiões. Inclusive essa religião graça aí que está enganando muita gente. Muita gente saiu de um sistema religioso evangélico e entrou no sistema religioso graça. Você está na verdadeira graça ou você está numa religião chamada graça? Por isso que a vítima dessa religião chamada graça são os novos inscritos. Porque aqueles que já estão há algum tempo certamente já ouviram uma mensagem minha. Eu tenho na playlist Lobos na Graça. Eu tenho E a Casa Caiu, o aluguel é 4.000, arrecada 40. Então prega-se aí muitas mentiras, muitas heresias, revelações rasteiras, e continuam pregando um Deus que está lutando, que está guerreando, que castiga, que açoita e que disciplina. Ora, nós estávamos na religião evangélica, tem um Satanás, e esse Deusinho aí da graça castiga, açoita e disciplina. Estamos perdidos. Não existe Satanás. O nosso Deus não nos castiga, não nos açoita e não nos disciplina, porque todos nós estamos fazendo a vontade dele. O bem e o mal pertencem a Deus. Quando nós entendemos a graça, nós não ativamos a nossa carne para fazer a maldade. Nós vivemos liberdade de espírito. Depois que eu entendi o Evangelho da Graça, não mudou absolutamente nada em mim, a não ser reinar em vida, descansar e repousar. Eu continuo a mesma pessoa, continuo vivendo para o trabalho, para a empresa, para a família, para os filhos, para minha mãe, para os meus netos. Casado, fiel à minha esposa, não bebo, não fumo, mesma coisa, não mudou nada. Agora eu tenho liberdade de espírito, porque hoje eu sei que de onde eu vim, para onde eu vou, eu sei que eu não vou viver um minuto antes nem depois daquilo que o Senhor determinou para mim. Eu sei que todos os meus dias já foram escritos no livro dele antes de qualquer um deles existir, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, que ele faz toda a sua vontade. Isso faz com que eu tenha liberdade de espírito, coisa que nenhuma religião que se denomina cristã prega para ninguém, nem essa religião chamada graça, que prega um Deus que está lutando, que Deus está guerreando, que Deus açoita, disciplina, castiga. Isso é uma heresia, porque esses camaradas aí só têm uma única intenção: ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Por isso que eu digo, tenho falado em várias mensagens, não dê nenhum dinheiro a pregador da graça. O mérito é 100% Deus. Não seja membro de nenhum canal da graça. Isso é um absurdo, isso é uma aberração, isso não é graça. Se pede dinheiro, é cão guloso. Então, esse é o tema da mensagem. Se olhássemos a morte com os olhos espirituais, todo velório seria uma festa. Hebreus 2,14. Ele, assim como os filhos, participou de carne e sangue. Isso é maravilhoso e faz a gente ter uma paz indescritível. Todos estão fazendo a vontade dele. O bem e o mal são de Deus, pertencem a Deus. Ele age do bem e o mal
para cumprir o seu propósito. E por mais trágico e estarrecedor que seja, cruel, o final, depois que a carne tomba, o final sempre é glorioso. É aí que ele se manifesta, que ele é um Deus lindo, maravilhoso, poderoso, soberano e está no controle de tudo. Deus é bom, Deus é amor. Eu nunca disse que Deus é mau, porque eu compreendo que por mais trágico que seja a situação, o final sempre é glorioso. Você já imaginou esse seu ente querido hoje, o espírito que estava nele, com um novo corpo glorioso igual dele, vendo o Senhor como ele é? Glória a Deus por essa palavra. Eu peço que você compartilhe. Se você não é inscrita, se inscreva no canal, ative o sininho, dá o teu like, dá o teu joinha. Quando você faz isso, você já ajuda o canal. Vamos compartilhar. Nossos amados irmãos evangélicos precisam ouvir uma mensagem da graça de Deus. Os filhos da livre irão compreender. Os filhos da escrava não irão compreender, porque isso prova que o nosso Deus é um Deus que não é a favor da unanimidade. Todos estão fazendo a vontade de Deus. Você percebe que o certo e errado para Deus é diferente. Tudo que Deus faz é certo, é bom e é perfeito. Ainda que nos olhos humanos seja ruim, seja mal, mas não, tudo que ele faz ele é perfeito, que ele não é humano, ele é espírito. Então Deus pode fazer tudo, que ele está sempre certo. E sempre o resultado é bom, porque o final sempre é glorioso. Só a verdadeira graça nos faz descansar. Essa falsa graça que está aí não nos faz descansar. Como é que a gente vai conviver sabendo que tem um Deus que pode açoitar, que pode castigar, que pode disciplinar? Um Deus que está com um chicote? Gente, que heresia. Nunca imaginei que fosse ouvir isso dos pregadores da graça. Mas não são pregadores da graça, são falsos pastores transfigurados de pregadores da graça, porque eles têm a única intenção de ter qualidade de vida com o seu dinheiro, ao contrário de um pregador autêntico da graça, que só tem uma única intenção, de levar uma mensagem de paz, de conforto para você. Essa é a minha única intenção e de alguns pregadores autênticos da graça. Mas essa panelinha que está aí, eles só têm uma intenção: ter qualidade de vida, tirar dinheiro de você, esperando a oportunidade para dar um bote em você. Basta você começar a dar muito crédito a ele, que se prepare que vai vir um bote para tirar dinheiro de você. Tá bom? Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.